Olá, turma da 800. Hoje eu vim trazer uma nova videoaula para vocês. O assunto de hoje é triângulos, da matéria Geometria. No nosso último encontro da parte de Geometria, a gente iniciou triângulos. Então, vou relembrar um pouco sobre essa aula. Bom, nessa aula a gente viu classificações de lados dos triângulos e classificações de ângulos do meu triângulo. Bom, quem são os três triângulos em lados? É o equilátero, o isósceles e o escaleno. Tá, galerinha? Em ângulo, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Esses são os meus três. Bom, a gente também falou que os ângulos internos de qualquer triângulo, a soma deles são 180. E todos os meus triângulos, eu tenho o meu ângulo interno e meu ângulo externo, que a soma deles também dá 180. Tá bom, galera? Bom, continuando a aula, eu vou dar continuidade. E hoje a gente vai falar sobre altura, mediana e bissetriz de um triângulo. Começando aqui pela altura. A altura do meu triângulo, para eu descobrir que altura é essa de um triângulo qualquer, eu sempre tenho que fazer um ângulo de 90 graus. Então sempre vai ser uma reta de 90. Então quando bate aqui, ó, eu puxo do ponto A esse lado aqui, ó, de B e C, eu tenho que puxar um ângulo de 90. Aqui eu tenho que construir um ângulo de 90. Isso a gente vai colocar a nossa letrinha H de altura, tá? Representando. Então, eu criei daqui, ó, do meu ponto A para o lado B e C, a minha altura. Eu vou fazer isso com os outros pontos. Se eu puxar uma altura aqui, ó, do ponto B pro lado A e C, é minha outra altura. E se eu puxar uma outra reta do ponto C para o lado AB, eu crio uma outra altura. A união, quando cria essa união aqui entre as alturas, a gente chama de ortocentro, tá? Então, se eu tiver somente uma reta, é a altura. E se eu tiver a união dessas minhas alturas, se chama ortocentro. Tá bom, galera? Bom, e mediana? O que seria mediana? Mediana é quando eu pego, eu tenho que passar a minha mediana no meu lado e dividir ele ao meio. Isso é mediana. Bom, se eu falar que aqui, esse meu lado aqui, ele tem 6 centímetros, então a minha mediana vai dividir ao meio. Então, esse lado aqui vai ter 3 centímetros e esse vai ter 3 centímetros. É isso que a mediana fala pra gente. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Do ponto A, vou traçar uma linha dividindo ao meio. E aí eu vou marcar o M de mediana. Vou fazer isso em todos os outros pontos. No ponto B, no ponto C. Então, fazendo aqui, do ponto B para sempre o lado ao contrário, né, que é o A e C, eu passei uma mediana. Se eu pegar aqui o ponto C, vou traçar uma reta, uma mediana do meu A a B, eu traço outra mediana. E agora, o encontro das medianas se chama baricentro, que é representado com a letra G. G de
gravidade. Quando eu encontro o meu baricentro em qualquer triângulo e eu coloco uma linha nesse triângulo, o meu triângulo ele fica certo. Por quê? Porque eu achei o centro nesse meu triângulo. Eu poderia dizer o quê? O centro da Terra. Então, eu encontro a gravidade do meu triângulo. Ele não vai nem tombar para a direita e nem vai tombar para a esquerda. Então, o encontro disso são é o meu baricentro. Tá bom, galera? Representando com a letra G, de gravidade. E, continuando aqui, eu falo em bissetrizes. Bom, já falei sobre bissetrizes em aulas passadas. Bissetriz é o quê? É quando a gente divide o meu ângulo ao meio. Isso é uma bissetriz. Bom, então aqui, ó. Se eu pegar uma linha aqui, se eu falar que esse meu ângulo aqui inteiro aqui, ó, custa 60 graus, então eu tenho que passar uma linha, uma reta, dividindo esse 60 ao meio. Então aqui desse lado aqui tem que ter 30 e esse também tem que ter 30. Então ele vai passar ao meio. E aí sempre vai ser ao contrário, ó. O ponto A sempre vai ser da reta BC. Eu traço minha bissetriz, que eu vou chamar de S, tá, galera? Vou fazer isso em todas. Aqui, se eu também falasse que esse meu ângulo aqui custa 60, é como eu passasse aqui, ó, 30 e 30. Tá bom? Passo uma outra reta, dividindo ele ao meio. Mesma coisa aqui no outro ponto. Se eu falar que esse ângulo aqui custa 60 e eu vou passar minha bissetriz, então ela vai estar sendo dividida em 30 e 30. Se a gente observar, eu falei que a soma dos ângulos internos custa 180. Então, 60 mais 60 mais 60 dá 180. Tá bom, galera? E aí, quando eu encontro todas as minhas bissetrizes, eu marco um ponto nelas. E esse ponto é chamado de quê? Incentro, tá? Então, incentro é o encontro das minhas bissetrizes, do meu triângulo. Bom, essa é a nossa aula de hoje. E vou passar um exercício. Coloquei aqui, ó, exercício na página 79, tá? Todos os exercícios lá da página 79 para vocês fazer sobre essa matéria de altura, mediana e bissetriz, tá bom? E essa aula é do dia 16/4 de 2020, tá? Para 802. Para 801 é no dia 17/4 de 2020. E até o próximo vídeo, galera. Beijo!